Deus, sabendo que Jesus poderia enfrentar um grande problema com a falta de fé do povo, fez alguns preparativos, mas ele dependia do cumprimento de responsabilidade de algumas pessoas. E João Batista foi uma delas. João Batista foi enviado para preparar o povo para receber o Messias. João Batista foi enviado na posição de profeta. Ele foi o maior dos profetas de todos os tempos, porque foi um profeta que viveu diretamente com o Messias. Os outros profetas anunciavam a vinda do Messias. João Batista teve o privilégio de poder não só anunciar que Jesus viria, mas de conviver junto com ele. Então vamos entender um pouco da história de João Batista. Em Lucas 1, 76 e 77 tem uma profecia que diz o seguinte: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederá ao Senhor preparando o caminho para dar ao seu povo conhecimento, salvação e rendimento dos pecados. João Batista tinha a missão de preparar o povo, ele tinha muitos seguidores. Então seria fácil para Jesus, quando vier, e ser reconhecido por João Batista, e João Batista seguindo Jesus como seu primeiro apóstolo, toda aquela multidão que seguia João Batista, todas aquelas pessoas que acreditavam em João Batista, que foi preparado para isso, seguiriam Jesus como Messias automaticamente. Essa era a missão de João Batista. Mas o que aconteceu? Vamos lá entender como João Batista conseguiu falhar nessa missão. Havia uma profecia que o povo seguia, que antes da vinda do Messias, Elias deveria vir. Elias havia morrido lá, ido para o céu, né, nas profecias há 500 anos antes de Cristo. Mas aí, essa profecia, todos estavam numa expectativa de que antes do Messias vir, Elias deveria vir. Então, quando o povo não conhecia as Escrituras, quando os escribas e os fariseus perguntaram para Jesus: cadê o Elias? Se você é o Messias, cadê o Elias que deveria vir? E aí Jesus deu uma resposta dizendo: o Elias já veio e vocês não perceberam. Se querem dar crédito a isso, né? Vocês vão ver, se vocês lerem as Escrituras, vocês vão perceber que João Batista é o Elias. O que aconteceu? Os líderes religiosos foram lá e perguntaram isso para João. E João negou, mentiu, Jesus dizendo que ele não era o Elias. Por que João fez isso? Como João tinha tanta certeza de que Jesus era o Messias? Para entendermos isso, vamos lá, voltar lá quando João Batista deu testemunho que Jesus era o Messias. João tem um versículo na Bíblia que diz, em Mateus 3,11, diz assim: em verdade eu vos digo que eu batizo com água para que vocês tenham o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu, cujas alpargatas eu não sou nem digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio João Batista tinha uma ideia do Messias grandiosa. Então ele não sabia quem era. O povo perguntou para ele: como o senhor reconhecerá o Messias? Aí ele falou que Deus havia dito para ele que quando o Messias surgisse, daria para ele um sinal e ele então ia reconhecer o Messias. E um dia, João Batista batizando no Rio Jordão, batizando lá, quem vem próximo a João? Vem Jesus. Jesus vem caminhando. Quando João Batista viu Jesus, um fenômeno espiritual ocorreu ali. Foi o aviso de Deus revelando para João, como estava escrito, que Jesus era o Messias, o seu filho. Então, quando João Batista viu Jesus, ele viu uma pomba, um espírito de uma pomba sobre a sua cabeça, como Deus havia lhe revelado em Mateus 11. E aí, quando João Batista viu aquela espírito de uma pomba sobre a cabeça de Jesus, o que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista
viu o sinal de Deus e escutou uma voz dizendo: eis aí o meu filho João. E João Batista ficou maravilhado com aquilo. Naquele momento, João Batista viu que Jesus era o Messias e foi batizar, pediu para Jesus batizar ele. E Jesus falou: não, cumpre-se a palavra. Primeiro você me batiza, depois eu te batizo. E João fez isso. Depois que João batizou Jesus, que Jesus começou a batizar ali, João Batista se afastou e olhou: mas esse aí é o Messias? Começou a julgar Jesus. Ele conhecia Jesus como? Jesus era filho de Maria, que era seu primo. Ele não entendeu nada, ele esperava o Messias, uma outra pessoa. Quando ele viu que Deus anunciou que Jesus era o Messias, ele ficou confuso. E aí, ao invés de apoiar Jesus, de ficar com Jesus, ele foi embora. Ele foi lá para o rei Herodes, lá para o palácio, que admirava ele muito, né? E aí, assim, o povo ficou confuso, aqueles seguidores de João Batista ficaram confusos, né? E fizeram até uma pergunta: aquele que o senhor deu testemunho lá no rio, continua batizando, o que nós vamos fazer? Aí ele deu um testemunho: é necessário que ele cresça e eu diminua, falando tudo ao contrário, não entendeu o processo da responsabilidade que Deus havia dado para ele, que era servir o Messias, seguir o Messias e assim fazer com que o povo se unisse a Jesus. Então, João Batista, Jesus não era necessário convencer o povo de que ele era o Messias. Essa era a missão de João Batista. João Batista não realizou essa missão. Ficou confuso. Tem um versículo que diz o seguinte: quando João Batista estava lá na cadeia, ele mandou perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias ou deveriam esperar por outro. Jesus ficou muito bravo com ele. Vai lá e diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e o evangelho, a palavra é dada aos pobres. Diz isso para João e pergunta se precisa vir outro ou se eu sou o Messias. Então houve essa confusão, houve uma falha muito grande de um líder, uma figura que Deus colocou para levar a palavra às pessoas e levar elas direto ao Messias. Então a morte de Jesus teve uma responsabilidade muito grande daquelas pessoas principais que Deus confiou, que foram os líderes religiosos, que foram aqueles que o que Deus fez para que as pessoas acreditassem que Jesus, ele revelou para muitas pessoas antes do nascimento de Jesus, depois do nascimento, fez muitas, os 3 reis magos, fez muitas revelações, mas o líder, profeta maior, abandonou Jesus. Isso pode ser assim assustador para algumas pessoas que acreditavam em João Batista, né? Mas qual foi o fim de João Batista? Ele acabou intrometendo na vida pessoal do Herodes e acabou perdendo a sua cabeça lá, tendo uma morte ridícula, né? O maior profeta de todos os tempos teve uma morte centralizada em assuntos pessoais e não assuntos providenciais de Deus. E nós precisamos ficar muito atento a isso, né? Porque Deus, ele nos coloca líderes na nossa vida, líderes religiosos, mas nós não podemos esquecer que a responsabilidade daqueles líderes é nos mostrar o caminho através da palavra de Deus, através da Bíblia, através das novas revelações, né? Porém, nós temos que ter um entendimento de não ficarmos presos à falha. Nós temos um entendimento, o discernimento de analisar através da palavra. Hoje nós estamos vivendo uma era grandiosa, o qual nós temos a liberdade de nós mesmos lermos a palavra, ou de nós mesmos entendermos a palavra, buscar essa palavra. Não significa que temos que ir contra os líderes religiosos, mas temos que perceber
se eles não estão falhando. Isso é uma responsabilidade de cada um. Então, a verdade, ela tem que nos libertar. E essa liberdade não é para ficar livre à toa, é para construir uma nova história dentro de nós mesmos. Qual a história? A providência de Deus. Então, qual é o propósito maior de Deus? É restaurar esse erro que está dentro de nós, a natureza decaída, a falha, e construir uma família centralizada no amor verdadeiro. Gente, é muito simples, mas é muito difícil. Porque nós estamos lutando contra o bem, contra o mal. Então há uma luta entre o bem e o mal. Se você deseja estar do lado do mal, você tem que usar as armas do conhecimento, as armas da sabedoria, as armas da paciência, da compreensão, do amor. E mesmo que você ame, não significa que você deve ceder ao mal. Ficar presos a rituais, a dogmas, ou até mesmo a ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus está lá para todos, não é mais como antigamente, para os líderes. Só eles sabiam ler, só eles sabiam entender e interpretar e falar e fazer. Então, aquelas pessoas que Deus preparou como líderes para guiar o caminho, quando nós estudamos a história, percorremos toda a história, nós vemos um número de corrupção muito grande dentro da história. Uma corrupção que desviou o caminho e prolongou a providência de Deus, dando tristeza a Deus. Quem que não se assusta em saber que o maior profeta que Deus criou para viver com Jesus pudesse ter tido uma falha tão grande? E essa história está lá, nítida, clara. Somente a revelação de um Deus para nós, no nosso coração, somente o Espírito Santo pode nos mostrar, inspirar a realidade do que está acontecendo. E temos que despertar.